Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a um vídeo que não é um lista, é um vlog, vou dizer que aqui é um bate-papo que eu vou ter com vocês, onde eu vou falar um assunto muito importante. Não existe mais carro popular no Brasil. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Não existe mais carro popular, pois é. Cara, uma loucura. Todo mundo fala, o carro popular. Eu vou mostrar pra vocês, através de contas, que não existe mais carro popular no Brasil. Então, se você já gostou desse tema, esses vídeos geralmente eu vou publicar de terça ou quinta, às 6 horas da tarde aqui no canal. Então, se você puder, o que você faz? Clica no like, tem o botão para você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Galera, é o seguinte, qual que é o lance do que eu vou falar aqui para vocês? Já faz um tempo, eu soltei um vídeo há um tempo atrás aqui no canal que eu falava sobre os carros que estavam encalhados no pátio da montadora, no caso era da Volkswagen na época. E hoje, eu fiquei com esse tema na minha cabeça, eu falei assim, cara, carro popular, esse negócio de carro popular não existe mais, virou uma lenda, cara. Carro popular é uma lenda, certo? Porque assim, ó, quanto que é o salário mínimo hoje no Brasil? O salário mínimo no Brasil, R$ 1.412, aqui, pela pesquisa que eu fiz. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai mudar nada no que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? E preparem-se porque esse vídeo ele vem muito recheado, eu vou colocar várias pinceladas aqui de coisas para despertar alguma coisa na cabeça de vocês e a gente poder começar a cobrar diferente, seja nosso governante, pode ser a montadora, pode ser o concessionário, pode ser o teu amigo que fica falando groselha por aí, tá? Então, fiquem comigo aqui, porque eu trabalhei o meu domingo em cima disso aqui para poder fazer uma ideia muito legal para vocês. Seguinte, ó, eu vou falar para vocês, né, produção, pode jogar na tela, eu vou falar sobre 5 carros, tá, para vocês. 5 carros que eu vou falar aí. Eu vou falar sobre o Fiat Mobi, tá, então vou aumentar aqui a tela, porque eu sei que tem gente que tá no celular, sobre o Renault Kwid, o Citroën C3, o Fiat Argo e o Hyundai HB20. Então, entre os 5 carros mais baratos hoje do Brasil, tá? Então é o seguinte, ó, um Fiat Mobi, hoje, ele custa R$ 72.990. Um Renault Kwid, ele custa R$ 73.640, tá aqui o preço. Ó, um Citroën C3, ele custa R$ 74.790. Fiat Argo já dá um pulo, R$ 84.990 e o Hyundai HB20 R$ 87.090, 0 quilômetro, tá? Essas são as versões de entrada desses carros. O que eu fiz? Eu montei uma planilha onde eu coloquei o valor do carro em 2024 e assim, ó, o que acontece? Carro popular é para quem tá duro. Quem tá duro não tem dinheiro guardado, não guardou dinheiro, tem que comprar o carro em 60 vezes sem entrada. E teve uma época do Brasil que se comprava muito carro em 60 vezes sem entrada. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma simulação de um financiamento do carro em 60 vezes sem entrada. Então a gente tem um número de parcelas, aí eu coloquei o banco, vou mostrar um negócio muito interessante aqui para vocês, tá vendo? Ó, tá o Banco Santander aqui, no caso eu coloquei porque a financeira do Santander hoje é uma das maiores aqui no Brasil. E eu peguei a taxa, você vai falar, Filipão, da onde você trouxe essa taxa aqui de juros, né, que é 2,37% ao mês. O que acontece? O Banco Central, ele oferece uma tabela, você pode baixar isso no site do Banco Central, do custo de aquisição de carro de taxa de juros ao mês. Aí eu peguei todos os bancos aqui, ó. Ele manda, ó, eu exportei isso, ó. Então aqui, ó, Santander tá aqui, ó, 2,37 ao mês, tá? Eu fiz um cálculo médio que o taxa de juros seria tipo 1,82, mas tem umas coisas meio fora da lista aqui. Tipo, Banco CNH Industrial Capital, 0,45. Não existe isso. Ninguém te empresta dinheiro a 0,45 hoje ao mês, tá? Mas assim, coloquei umas coisas aqui só para ter mais ou menos de ideia, ó, Banco GM 1,21. Isso aqui, detalhe, galera, isso aqui não é real, tá? Isso daqui é o que informam ao Banco Central. Mas daí você vai mandar a tua ficha lá, cara, depende do teu score, depende de quanto você tá dando de entrada, depende daquilo, cara, esquece, tá? Então assim, eu tô vendo o melhor cenário do mundo. Se é que existe algum cenário bom para isso, olha que loucura. Bom, vamos voltar aqui. Então eu coloquei o banco, eu coloquei quanto ficaria o valor da parcela se você comprasse esse carro em 60 meses. Eu coloquei quanto seria o valor total do financiamento, quanto que você está pagando em juros, só em juros desse carro, qual é o valor do salário mínimo e a quantidade de salários mínimos que o cara teria que despender para comprar isso, mas eu coloquei no prazo, com juros incluso. Por que eu coloquei com juros incluso? Porque a gente até poderia fazer uma conta assim, ó, o carro custa, sei lá, R$ 72.990 e o salário mínimo é 1.414, quanto precisa? Mas eu já coloquei aqui porque eu sei que esse carro vai financiar. Então, vamos lá. Eu vou dar o primeiro exemplo aqui para vocês aqui da lista, tá? Então, vou aumentar aqui o máximo possível para a gente conseguir ir vendo isso aqui, ó. O que acontece? O valor do Fiat Mobi é R$ 72.990, 60 meses, taxa 237. Cara, seriam 60 parcelas de R$ 2.292,02. Ou seja, esse cara já não pode comprar o carro, porque o que acontece? Se ele ganha um salário mínimo, ele ganha menos, ele ganha R$ 1.400 e a parcela é 2.300 aqui quase. Ele já não
não pode comprar esse carro. Olha que loucura, velho. De verdade. Vocês vão ficar malucos com o que eu vou mostrar aqui pra vocês. O que acontece? O carro custa 72, mas ele vai custar no final 137.521. Cara, você vai pagar 64 mil reais, 531,05 de juros só nesse carro. Quantidade de salários mínimos para aquisição deste carro são 97 salários mínimos. Ou seja, é impossível um cidadão hoje que ele tem uma renda mínima fazer a compra deste carro aqui no Brasil. E esse é o carro mais barato da lista. Pois é. Aí o que acontece? Eu peguei o lançamento do Fiat Mobi. Fiat Mobi foi lançado, se eu não me engano, no Brasil em 2016. Pode ser que tenha sido um pouquinho antes, mas eu peguei em 2016. Em 2016, esse mesmo Fiat Mobi, ele custava 31.900, tá? Esse carro hoje custa 72.990, ele custava 31.900. 60 prestações aqui, coloquei a taxa de juros da época do Santander, aí eu estou usando o Santander como parâmetro aqui, a taxa era um pouco menor, era 2,01. A parcela desse carro sairia em R$ 919 reais. O salário mínimo em 2016, que eu coloquei aqui, ele era R$ 880 reais, ou seja, a diferença é até pouca, né? Se você for ver, a parcela também é cara, né? Mas o cara quase consegue comprar com o salário mínimo, né? Você vê, tipo, era 880, a parcela ele tá 40 reais abaixo. Aqui, no cenário atual, a parcela é 2.200 e ele ganha 1.400, ele tá 600, 700, 800, o salário dele é 900 reais abaixo do valor da parcela. Então, comecem a entender o nível da loucura que está ficando comprar um carro no Brasil. Ah, Felipe, você tá sendo, sei lá, pragmático, né, colocando um monte de negócio, vai falar o quê? A teoria do fim do mundo. Não é a teoria do fim do mundo, mas a nossa moeda tá desvalorizando muito, olha o preço que tá o dólar. Mas vamos lá. Galera, não esqueçam, assistam esse vídeo que eu falei do porquê que os carros lá eu já dava a dica porque que os carros das montadoras estavam encalhados. E agora vocês vão entender cada vez mais porque a gente vai ver cada vez menos carro zero na rua. Beleza, um Kwid, ele é 73.640. Ele não dá muita diferença, um Kwid. Você vai ver que o Kwid aqui, ele vai custar 98 salários mínimos para aquisição do bem. Eu escrevi aquisição errado aqui, deixa eu arrumar aqui. Então, o que acontece? Vocês vão ver que ele não ficou muito além. Ó. Ele foi aqui 98 salários mínimos. Se a gente for ver, o Kwid foi lançado em 2017 no Brasil. Ele custava R$ 29.900, era o preço de sugestão do Kwid. Olha que loucura, você precisava de 54 salários. A prestação de um Kwid, ela daria em 60 meses sem entrada, em 2017, R$ 839,46. O salário mínimo era 937. Então, se o cara não comesse, não bebesse, não gastasse com nada, não fizesse nada da vida dele, ele vivesse igual um monge e não tivesse custo nenhum de moradia, ele conseguiria pagar em 60 meses esse carro sem entrada. Isso em 2017, tá? Então, beleza. É isso aí, né? Ali é um cenário que a gente tá vendo muito parecido, só que o Kwid ele era muito mais barato. Você viu? O Fiat Mobi, o preço aqui, a sugestão era 31.900 e o Fiat Mobi ele era 29.900, um ano depois já. Tudo bem. Aí a gente vai para um caso à parte. Essa daqui eu vou selecionar a coluna para vocês verem, ó, Citroën C3. O Citroën C3 eu coloquei uma coisa muito específica aqui que vocês vão entender do C3. Ele foi um cenário que não mudou tanto, porque o C3 que vendia lá atrás, ele era mais premium do que o C3 que vende hoje. O C3 ele foi reformulado e é um carro completamente de entrada hoje no Brasil, popular, que não existe, e ele custa 74.790. O que acontece? Você precisa de 100 salários para você comprar um Citroën C3, tá? A parcela dele ficaria R$ 2.348 em 60 meses sem entrada. Olha que loucura aqui, ó. Um C3 naquela época, eu peguei um 2012 ali, que já era um facelift dele. Ele custaria 94 salários mínimos. Ou seja, não tá tão fora. Só que lá atrás, quando custava 94 salários mínimos versus os 100 de hoje, o C3 ele era melhor. Ele era um carro mais premium. Ele tinha um acabamento melhor, ele não era motor 1.0, ele era 1.4 ou 1.6, né? Ele veio daí depois naquela reestilização com o teto praticamente de vidro, era aquele vidro grandão que avançava um pouquinho pro teto. Então assim, era outro carro. Então eu coloquei o C3 aqui só pra galera poder ter mais ou menos... Opa, deixa eu voltar aqui que eu cliquei em alguma coisa. Só pra galera ter um pouco de ideia que o C3 ele tá fora dessa curva, ele não se encaixa bem. Aí quando a gente passa esses carros que custam 72 mil, 73 mil, o próximo carro ali vai 10 pau a mais. A gente vai entrar num Fiat Argo. Então a gente entra num Fiat Argo aqui, olha que loucura. Um Fiat Argo, ele teria uma parcela de R$ 2.668, quase R$ 2.700, considerando toda aquela situação que eu falei pra vocês.
reais, tá? Você vai pagar só de juros nesse financiamento aqui 75 mil reais. Ou seja, você tá comprando um carro de 84 e você tá pagando 75 mil de juros. Ou seja, você tá pagando, tipo, quase o valor do carro. É 9 mil reais a menos que o valor do carro de juros pro banco. Então, quando o governo fala assim, porra, aí a gente até pode entrar em outros assuntos financeiros que a gente pode tratar aqui pra frente para vocês entenderem melhor a complexidade de um financiamento. Daí vai falar, mas a taxa de juros, o Banco Central, não sei o que, blá blá blá, poxa, o governo do amor segurou, não deixou subir os juros tal. Não deixou subir os juros, mas cuidado, a inflação pode vir. Tem uma série de coisas que gera aqui. E se você for ver aqui, isso aqui já é uma inflação, porque o Fiat Argo, quando ele lançou em 2017, olha que loucura, ele custava 46.800. Esse carro hoje, ele custa 84.990. Ele custava 46, você precisava de 84 salários para comprar ele na época. Aí é o seguinte, hoje para você comprar, você precisava de 86, você precisa de 113 salários. Ou seja, o seu salário não está acompanhando o preço das coisas. As coisas estão subindo. E se eu fizer isso aqui pro alimento, vocês vão se surpreender também, tá? Eu tô fazendo para cá porque a gente gosta de carro. Nosso canal é carro, é moto, esse tipo de coisa. Mas se eu fizesse isso aqui pro alimento, vocês iam se surpreender também. Então, o que acontece? A distância ficou longa. Aí, a gente parte para um Hyundai HB20, que já custa 87 pau. O Hyundai HB20, você precisa hoje de 116 salários para comprar ele, tá? Salários mínimos. Na época, quando lançou o HB20, na verdade eu acho que o HB20 é até mais antigo que isso, mas sei lá, eu acho que tinha antes de 2012, não lembro, mas eu peguei 2012 como referência. Você precisava de 75 salários, hoje você precisa de 116 para comprar o mesmo HB20 que em 2012, ó, a prestação do HB20 em 2012, ela ficaria, o juros estava abaixo, estava 1,34 naquela época. Você pagaria 779 de prestação, tá? Mas o salário mínimo também não era grande coisa, era 622, tá? Você estaria ali abaixo. 20% abaixo quase. Mas vocês entendem a relação como tá ficando mais distante, porque eu tô pegando a base do salário de hoje e a base do salário na época. Na época você precisava de 75 salários, hoje você precisa de 116. Ou seja, cara, tá difícil de vender esse tipo de carro, certo? Escrevam nos comentários quanto que é o salário médio do brasileiro, certo? Hoje em dia, você manda o teu currículo aí pra quem tá começando a vida, não sei o quê. Cara, a prestação aqui que a gente tá vendo do Hyundai HB20, 2.734. Cara, você não vai ganhar isso líquido pra quem tá começando a vida, é muito difícil. Tá difícil a situação no Brasil, mas ninguém comenta, a gente tá preocupado com outras coisas, a gente tá vendo blog de fofoca, falando isso, falando aquilo. Cara, a base de tudo, e é uma coisa que eu faço questão muito de dar para os meus filhos, é educação, velho. E educação não é só educação do tipo, respeite os mais velhos, né, do tipo, não arrota na mesa, blá, blá, blá. A educação, uma base que eu dou para eles, é escolar, velho, de estudo, para eles poderem entender esses números aqui e entender a situação econômica do país que eles vivem. Aí o que eu fiz agora, o grande finale desse vídeo? Eu coloquei aqui, ó, o seguinte, Toyota Corolla. O Toyota Corolla é o carro mais barato da Toyota no mercado americano. Ou seja, se você tá duro e você precisa comprar um carro barato, você vai comprar o quê? Corolla. Tem outras opções? Tem, mas é o carro do cara que tá quebrado nos Estados Unidos. Esse cara tá ruim de dinheiro. Pois é, a situação dele não é tão ruim igual a nossa. E vocês vão entender por quê. Vou falar algumas coisas específicas para vocês entenderem aqui, ó. O salário mínimo no Brasil, eu coloquei aqui 1.412. Lá nos Estados Unidos, eu coloquei $1.255,70. Por quê? Eu considerei a lei federal dos Estados Unidos, que acho que é um 7,25, se eu não me engano, é a hora de trabalho. Eu coloquei uma carga semanal de 40 horas, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Esse cara ganharia $1.255 por mês. Só que, se você for ver, por exemplo, na Califórnia, o cara ganha $16 a hora, por exemplo. Então, ele ganha mais que isso, tá? Tipo, ele ganha isso aqui de tip, mais que isso aqui de tip por mês trabalhando num restaurante. Mas eu tô colocando a pior situação para você ver como o Brasil tá num limbo. Para não falar uma outra palavra feia aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Um Toyota Corolla no Brasil, ele de entrada custa R$151 mil. Eu procurei no Webmoto, tá? É uma versão mais barata dele. R$151 mil, tá aqui, ó, vocês estão vendo. Nos Estados Unidos, esse carro eu não vou converter, porque eu tô comparando base de salário mínimo, tá, galera? Eu não vou fazer conversão nenhuma. Tô considerando o cara que ganha o mínimo aqui e o cara que ganha o mínimo lá, e vocês vão ver essa discrepância, tá? Então o que acontece? O cara que ganha esse carro ganha um salário mínimo aqui no Brasil, se ele comprar esse carro em 60 meses sem entrada, ele precisaria de 201 salários mínimos. 201 salários mínimos para comprar um fucking Corolla. Pois é, um Corolla, carro de entrada do americano custaria isso daqui, 201 salários. Cara, o brasileiro nunca vai ter um Corolla. De verdade, as pessoas estão se endividando para comprar. Um Corolla financiado em 60 meses sem entrada, a prestação
dele seria R$ 4.741,67. Cara, pasmem, você vai pagar de juros, só de juros nesse carro, R$ 133.500. Ah, tudo bem, 133 mil é quase, 90% aqui do valor? 90% do valor do carro você vai pagar de juros. Pô, mas como que é a situação do americano? Pois é, eu vou contar pra vocês a situação do americano. Eu não tenho a taxa do financiamento, mas eu utilizei um site que chama cargurus.com. Ele já dá os valores de financiamento lá, você consegue fazer o financiamento do carro e testar. Eu coloquei um score ruim pro cara, dá pra colocar isso aí, escolher até o score. Eu falei, o cara tá duro, ele não tem um score bom. Tem score bom quem tem dinheiro. O rico tem score bom, o pobre não tem. Então eu coloquei um score ruim. Esse cara, ele pagaria $22.934, é o preço do carro à vista. Com juros, em 60 meses, sairia $31.980. Ele tá pagando 9 mil, mais ou menos, de juros aqui. Ele tá pagando, tipo, quase 50%, tá pagando 40% do valor do carro em juros. Que isso é alto nos Estados Unidos, isso não era comum nos Estados Unidos, né? Então o cara vai pagar 9 mil de juros aqui. Mas olha que louco, o salário mínimo dele lá é 1.255,70, que é o que eu falei pra vocês, ninguém ganha 1.255,70. Olha que loucura, gente. Ninguém vai ganhar exatamente isso aqui. O cara vai ganhar 1.700, 1.800, 1.900, 2.000 dólares. E daí pra cima, velho. Ele não vai ganhar isso aqui, tá? Ele vai ganhar, se a gente for considerar a Califórnia, dá 2.500, 2.600 dólares por mês. Ele vai pagar 533 dólares de prestação num Corolla 0 km nos Estados Unidos. Olha que loucura. Ele vai pagar 533 dólares de prestação num Toyota Corolla. Sabe quantos salários mínimos ele precisaria lá, considerando esse cenário horroroso que eu coloquei aqui? 25 salários para comprar esse carro lá. Ele precisaria de 25 salários. Ou seja, ele está comprando o carro em 60 meses e está comprometendo quase 50% da renda dele aqui em financiamento. Olha que loucura. O cara consegue comprar. Só para vocês terem ideia, o Corolla, que eu falei hoje, atualmente aqui no Brasil, você precisaria de 201 salários para comprar esse carro, certo? Tá aqui, ó, 201 salários atualmente. Esse carro, em 2012, tá sem o ano aqui, mas eu coloquei aqui, ó, um 2012, vou colocar aqui. Esse carro, em 2012, ele custava R$ 67.540. Você precisava de 70 salários para comprar esse carro, tá? Hoje, você precisaria de 201 salários para comprar um Corolla. Em 2012, esse mesmo Corolla, você precisava de 70 salários. Olha como esse carro, já a discrepância é muito maior do que o carro popular. O assunto do vídeo era carro popular. Aí, quando a gente sai do carro popular brasileiro, que não é o mesmo carro popular do americano, olha a discrepância que dá. Aí, eu fiz uma conta muito louca aqui. Eu falei assim, ó, o quanto ficou mais longe você comprar um carro do ano do lançamento aqui versus o ano de hoje. Então, o que acontece? Um Mob, ele ficou 35 salários mais longe. Ah, 35 salários. Você fala 35, não é um número, às vezes, na cabeça da pessoa. A pessoa, ela só observa, ela ouve 35 salários. Cara, ficou 48 mil reais mais longe para você comprar um Mob. Para você comprar aqui um Kwid, ficou 45 salários mais longe, 62 mil reais mais longe, certo? O C3 não mudou muito, ficou 6 salários mínimos mais longe, 8.223. Cara, aí o negócio começa a ficar feio. O Fiat Argo, 29 salários mínimos, 41 mil reais mais longe. O HB20, 41 salários mínimos, 57 mil reais. E, cara, um Corolla ficou 132 salários mínimos mais longe da sua vida. Ficou 185 mil reais mais longe, obviamente considerando um cenário de financiamento, você financiando esse carro 100%, certo? Que é a realidade. Eu lembro muito de quando eu era jovem, de financiamentos onde as empresas forneciam, tipo, 60 vezes sem entrada, velho. Eu mesmo, quando eu tinha 18 anos, há 22 anos atrás, quase comprei um carro, assim, em 60 meses sem entrada. Por quê? Porque era o que dava pra comprar, entendeu? E eu tinha dinheiro pra pagar a prestação naquela época. Hoje, cara, se você for ver o valor desses 60 meses sem entrada, tudo bem, que no final você ainda tem o bem que vale algum valor depois de 5 anos. Mas, cara, às vezes é melhor se alugar, porque aí você tem que pôr mais seguro, manutenção, desgaste e tudo mais que você vai ter no carro. Às vezes é melhor você ter isso. E nos Estados Unidos, eles ainda têm uma modalidade de pagamento que é leasing. Então você paga um valor muito barato por 24 meses, depois de 24 meses você devolve o carro, continua pagando e pega um carro 0 km. Olha que loucura. Ou seja, vocês conseguem entender o quanto está difícil para o brasileiro comprar um carro? Eu sei que vocês sentem isso na pele, mas a gente precisava ver isso em números, galera. E eu nem tô falando de carro usado, eu tô falando de carro zero. O cara que é pobre, que precisa de um carro popular, ele tem que comprar um zero, porque é o carro que não vai dar problema, que é o carro que ele vai poder andar por aí, que é o carro que tá na garantia. Ele não pode ter mais custo com aquele carro. Aí o que acontece? Esse cara, ele vai comprar um carro que já tem 5 anos de uso. Daí 20, 30 mil reais às vezes mais barato? Sim. Só que esse carro já rodou, dá problema, deixa ele na mão, ele para
para de trabalhar, acontece um monte de coisas que a gente não tá esperando, porque é um carro usado. Se carro novo às vezes dá problema, 0 km, imagina usado. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero que vocês comentem se vocês entenderam qual que é a linha de pensamento aqui, se vocês querem mais vídeos assim, beleza? Valeu, obrigado a todo mundo que assistiu. E a galera que quiser se divertir agora, assistir um motovlog, vamos dar um rolê aí, bater papo andando de moto? Clica aqui, membros, conteúdo exclusivo, bolinha para se inscrever no canal, tamo junto, é nóis, valeu.